Bem, pessoal, bom dia. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise de um tema bastante interessante e que se chama os honorários advocatícios de sucumbência. A análise dessa matéria interessa preponderantemente aos nossos alunos do quinto semestre da Faculdade de Direito, pois é nesse período em que eles iniciam o estudo do direito processual civil. É lógico, porém, que esse vídeo também poderá ser acessado pelos nossos ex-alunos e colegas de profissão. Afinal, o exame da matéria é algo que certamente interessa a todos. Neste vídeo, eu não pretendo exaurir o exame deste assunto, senão apenas começar o exame dos principais dispositivos que regem essa matéria. E por isso eu já começo com uma informação bastante simples, bem objetiva. Os honorários de sucumbência estão previstos no CPC nos artigos 82 a 97. E dentre eles se situa o artigo 85, que nos fornece uma definição para os honorários de sucumbência, estabelecendo o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar ao advogado do vencedor honorários advocatícios. Portanto, quando o juiz profere a sentença, o CPC determina que ele condene a parte que sofreu a derrota a pagar honorários ao advogado da parte que se consagrou vitoriosa. Logo, se esses honorários são arbitrados em consideração à derrota de uma das partes, nada mais coerente do que denominá-los honorários advocatícios de sucumbência. Perfeito? Dito isso, vocês devem estar aí curiosos para saber qual é o montante desses honorários de sucumbência. E a respeito desse assunto, o CPC também possui uma outra regra bastante simples, dizendo o seguinte: os honorários de sucumbência serão fixados de 10% a 20%. Portanto, 10% é o percentual mínimo desses honorários, o piso, abaixo do qual, em regra, o juiz não pode se movimentar. 20% é o valor máximo desses honorários, isto é, o teto, acima da qual o juiz não pode se mover. Perfeito? Conhecidos esses percentuais, nós precisamos saber também quais são as bases de cálculo sobre as quais estes percentuais incidem. Por quê? É conhecendo a base de cálculo e o percentual que nós chegaremos, consequentemente, a um valor líquido para os honorários de sucumbência. E sobre este assunto, o CPC também tem uma regra bastante simples, dizendo o seguinte: os honorários serão arbitrados segundo os referidos percentuais a serem aplicados sobre, primeiro, o montante da condenação; segundo, sobre o proveito econômico obtido no processo; e, terceiro, sobre o valor atualizado da causa. Portanto, nós temos aí três bases para o cálculo dos honorários de sucumbência. E a primeira delas, como indiquei, é o montante da condenação. Quando nós falamos em condenação no processo civil, falamos, antes de mais nada, na existência de uma ação de conhecimento com carga condenatória. Portanto, haverá condenação propriamente dita quando a ação cognitiva, sentenciada pelo juiz, for uma ação de conhecimento condenatório. Mas qual é mesmo o conceito das ações condenatórias? Conceito esse que advém lá da teoria geral do processo. Para a teoria geral do processo, ou pelo menos para a teoria clássica, a teoria trinária ou ternária das ações civis, é ação de conhecimento condenatória toda aquela em que o autor objetiva obter do juiz uma sentença
que impõe ao réu uma obrigação de dar, de entregar, de fazer ou de não fazer. Portanto, se o propósito da ação de conhecimento é a imposição de uma dessas 4 prestações, a ação de conhecimento é considerada condenatória e, na sentença, o juiz emitirá, então, uma condenação contra a parte derrotada, ok? E é justamente o montante dessa condenação que será considerado como base para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, base esta sobre a qual incidirá algum percentual que o juiz fixar, respeitado o piso de 10% e o teto de 20%. Ocorre, porém, que nem todas as ações de conhecimento são condenatórias. Ao lado destas, existem ações de conhecimento declaratórias, a exemplo da ação de investigação de paternidade, e ainda as ações de conhecimento constitutivas, que tem como exemplo clássico a ação de divórcio, que na verdade é uma ação de conhecimento constitutiva negativa, ou como prefere o professor Ovidio Batista, uma ação de conhecimento constitutiva de razão contrária. Nessas ações, as declaratórias e as constitutivas, não existe propriamente uma sentença condenatória. E neste caso, o CPC determina que o juiz use como base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido pela parte no processo. Portanto, é o benefício econômico que o processo proporciona à parte vencedora que será utilizado como base para a incidência dos referidos percentuais. Mas veja que interessante. Nem toda ação, como mostrei, é condenatória. E nem sempre é possível aferir um benefício econômico proporcionado pela parte no processo. E para casos como este, o CPC lança mão, então, de uma regra subsidiária, dizendo que o juiz fixará os honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta o valor atualizado da causa. Eu lembro a vocês que o valor da causa é um dos requisitos de regularidade formal da petição inicial. E por isso, o valor da causa sempre estará indicado nessa espécie de peticionamento. E é a partir daí, da constatação de qual é o valor da causa e da atualização deste, que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de sucumbência, respeitados, é óbvio, os mencionados percentuais. Ok? Bem, dito isso, o que nós precisamos saber agora é como o juiz se movimenta na dosimetria desses honorários. Isto é, a partir do percentual de 10% até o teto, até o montante máximo de 20% sobre essas bases de cálculo. E a respeito desse assunto, o CPC possui 5 critérios de dosimetria dos honorários de sucumbência, dizendo ao juiz o seguinte: observe 1. O grau de zelo do profissional que trabalhou naquele processo. 2. Pondere sobre o local da prestação desses serviços advocatícios. 3. Leve em conta a natureza e a importância da causa. 4. Considere todo o trabalho que o advogado teve no decorrer deste processo. E 5º, verifique qual foi o tempo exigido do advogado para a prestação desses serviços. Portanto, é considerando esses 5 critérios que o juiz deve encontrar um percentual compatível com o contexto, com o conjunto do trabalho que o advogado realizou em juízo, isto é, enquanto funcionou em um determinado processo. Perfeito? Dito isso, eu quero deixar registrado aqui a vocês uma crítica e uma dica. Qual é? Eu tenho visto, há mais de 25 anos, juízes arbitrando honorários de sucumbência
em um ou outro percentual, sem, contudo, justificar por que aplicou aquele patamar. Ora, todo mundo sabe que o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, garante que os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e motivadas as suas decisões. É justamente por força dessa previsão constitucional que o nosso CPC contém um conjunto de dispositivos que impõem aos juízes o dever de motivar as suas decisões. E eu não vejo razão alguma para que, na dosimetria, na quantificação dos honorários, os juízes se abstenham de justificar os critérios que adotaram. Porque, nesse aspecto, a decisão também precisa ser motivada, o juiz deve considerar aqueles 5 critérios que eu mencionei para, então, indicar o montante dos honorários advocatícios de sucumbência. Perfeito? Mas aí vocês me perguntam, professor, se o juiz, ao arbitrar os honorários de sucumbência, não especificar as razões que o levaram a indicar determinado percentual, como é que eu devo proceder? Ora, vocês bem sabem que o CPC prevê lá uma gama de recursos para o próprio órgão judicial ou para órgãos jurisdicionais hierarquicamente superiores. E dentre esses recursos, encontra-se um denominado embargos de declaração. Esses embargos, com natureza de recurso, estão previstos lá a partir do artigo 1022. E eles podem ser opostos no processo numa das seguintes situações. Quando a decisão for omissa, contraditória, obscura ou veicular algum erro material. Vejam, portanto, que uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração é justamente a omissão do juiz. E é sim omisso o juiz que estipula os honorários advocatícios de sucumbência, mas que não justifica as razões pelas quais aplicou este ou aquele percentual. Em casos assim, eu recomendo, portanto, que vocês oponham os embargos de declaração para que então o juiz complete a decisão que ele proferiu, esclarecendo por que razões, com base naqueles critérios, ele aplicou determinado percentual para a dosimetria dos honorários de sucumbência. Ok? Bem, este é o primeiro vídeo de um conjunto relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais. Perfeito? Nos vídeos seguintes, nós continuaremos a examinar outros dispositivos que também regem essa matéria. Eu optei por fracionar o exame deste assunto em vários vídeos, para que estes não ficassem muito longos e cansativos para vocês, tá joia? Mas aqui no nosso canal eu vou numerar cada um desses vídeos para que vocês possam então assisti-los por completo. Um abraço para todos.